Você está sem áudio. Agora sim, né? Boa noite a todos os nossos ouvintes. É tanto botão aqui. Vamos lá, hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, vamos para mais um Pinga Fogo com ele, Jorge Anahá. Boa noite. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite a todos os nossos amigos que estão ligados conosco através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem da internet, construindo um mundo melhor, na nossa live dessa noite. É isso mesmo, amigo Jorge Anahá. Vamos começar com uma prece. Então, eu queria convidar você que está nos acompanhando agora ao vivo aqui na Emissora do Bem, pelas redes sociais, pela rádio, para que pudesse levar o seu pensamento até o alto, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais que vêm ao nosso encontro nesses dias desafiadores para todos nós. Que o nosso querido amigo Jorge Elahá possa ser um instrumento da espiritualidade, trazendo aos nossos corações o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Em teu nome, nós iniciamos o nosso trabalho na noite de hoje. Bom, vamos lá, Jorge Elahá hoje vai abrir o nosso estudo, esse momento de perguntas e respostas, com uma reflexão muito bacana. Ele me soprou aqui mais cedo, qual seria o tema? Fala aí, Jorge, gratidão, né? Gratidão. Boa noite para todos. A gratidão é uma coisa muito importante dentro da vida humana, porque é um indicativo de maturidade em termos emocionais. Geralmente, as pessoas que recebem alguma coisa e que não conseguem perceber o que recebem, elas estão presas dentro do seu próprio egoísmo, estão presas dentro da sua própria história e não conseguem perceber o que os outros fazem por ela. Então, a gratidão, na verdade, é um grande indicativo da maturidade espiritual que as pessoas possuem. Se nós pudéssemos, de alguma maneira, saber como que nós estamos em termos espirituais, a melhor medida que a gente poderia ter seria a partir da percepção do quanto nós somos gratos em relação àquilo que nos acontece. Nós temos muitas pessoas que recebem muito e, apesar do muito que recebem, não conseguem entregar de volta algo para as pessoas que lhe fazem algo de positivo. Especificamente dentro do judaísmo, o judaísmo, dentro da Cabala, ele divide as pessoas em dois grupos, as libertas e as escravas. As pessoas escravas são aquelas que sempre responsabilizam os outros por aquilo que lhes acontece. Se algo de errado acontece, ela põe sempre a culpa em alguém e não assume a responsabilidade por aquilo que lhe ocorre. E ela não consegue ser grata a ninguém. Elas são pessoas ingratas. A ingratidão está muito ligada com a questão do egoísmo. Então, eu transfiro a culpa para os outros e não reconheço o que fazem para mim. Ingratidão. Consequentemente, são pessoas profundamente infelizes. Essas são as escravas. Pessoas libertas são as pessoas que, quando elas estão diante de um fenômeno qualquer, elas conseguem perceber o grau de responsabilidade que elas têm diante daquilo que lhes acontece e, ao mesmo tempo, elas são pessoas que conseguem ser gratas àquelas pessoas que estão em torno dela. Então, cultivar a gratidão, cultivar a capacidade de agradecer aos outros por aquilo que nos fazem, é um excelente instrumento para apresentar a nossa capacidade de maturidade emocional. Crianças geralmente não agradecem pelo que recebem, mas quando nós percebemos que estamos ficando maduros, nós automaticamente começamos a agradecer e a notar o que os outros nos fazem, e isso passa a nos sensibilizar. Que seja esse um grande instrumento para que a gente verifique o quanto nós
temos de gratidão para oferecer às pessoas? Eu, particularmente, tenho 4 pessoas que eu tenho muita gratidão por elas. Uma delas é minha mãe, que foi quem me aproximou do judaísmo por questões óbvias, e com quem eu aprendi a ler, aprendi a estudar, e o gosto pelos livros, o gosto pelo estudo, ela era professora. A segunda pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande é meu pai. Meu pai foi que me despertou o gosto pelas religiões antigas, foi quem me mostrou o Bhagavad Gita, os Vedas, foi quem me ensinou o pensamento de Buda e de tantas outras doutrinas. Foi quem pegou pela minha mão e me levou para conhecer esse mundo das religiões orientais. A terceira pessoa que eu tenho uma gratidão enorme está fazendo aniversário hoje. Alberto Almeida. Foi o meu grande coordenador de juventude quando eu comecei no Espiritismo aos 17 anos. E a quarta pessoa por quem eu tenho uma gratidão enorme é minha esposa, minha companheira há 38 anos, a quem eu devo tudo que eu pude me transformar durante a vida, colocando em prática, de certa forma, tudo aquilo que minha mãe, que meu pai e que o Alberto me deu a chance de conhecer. Então, a minha gratidão eterna a essas 4 pessoas que são fundamentais na minha vida. Que bacana, que bacana. Realmente a gratidão é a gratidão, né, Jorge? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta? Vamos? Então vamos lá. Essa pergunta é daquelas, eu vou colocar na tela para gente ver. Vamos lá. Essa pergunta chegou para a gente semana passada. É um material que foi divulgado por esse site Mundo Negro, em que eles trazem uma matéria perguntando se Kardec era racista. E aí o cineasta Karim Akadiri diz que Kardec seria etnocentrista como Darwin, mais do que isso, né? Então eu queria que você comentasse essa matéria, né, que pode ser a dúvida dessa pessoa que nos escreveu, mas também de outras pessoas acerca desse assunto. Meu amigo Jorge Arahá, é com você. Eu até gostei de ver que o texto está separando Kardec da doutrina espírita, porque você atribuir determinadas características a Kardec não são características da doutrina espírita, porque Kardec é um homem, Kardec é uma pessoa, ele pode ter a sua visão particular sobre as questões da vida. O importante é que o espiritismo, que é uma doutrina, foi codificada por Kardec, mas não é dele, a doutrina não é dele. Então, vamos falar primeiro da questão do espiritismo em si. O espiritismo não é uma doutrina que faz nenhum tipo de alusão de preferências de raça, nem etnocentrista, muito menos racista. Uma vez que a reencarnação apresenta para nós a informação de que você, ao renascer, renasce em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer contexto social, político e econômico, a depender das necessidades que o espírito possui, isso indica para nós de que não existe nenhum tipo de cor de pele que determine a evolução de espírito. O que vale para nós é a condição espiritual que habita no interior do ser, e não a cor da pele, a questão étnica que a pessoa tem, isso não vai ter valor nenhum. Tanto que nós temos demonstrações a rodo de que esses aspectos físicos eles não se sobrepõem ao aspecto espiritual. Então, a doutrina espírita, em absoluto, ela tem qualquer tipo de traço que possa levar que se acredite ou que se creia que ela possui algum viés desse ponto de vista. Com relação a Kardec, existe um texto que está presente em obras póstumas, chamada Teoria da Beleza, aonde nesse texto é apresentado alguns conceitos que falam sobre a questão das raças especificamente. Esse texto foi publicado em 1890, quando Kardec já havia desencarnado. Portanto, esse texto, nós não podemos dizer que ele tem a chancela de Kardec, porque Kardec desencarnou em 69, 21 anos depois. As pessoas pegaram o que tinha nas gavetas dele, reuniram aquele material e publicaram.
Quem garante que aquele material estava realmente passado pelo crivo e pronto para ser publicado? A gente não sabe nem se o texto é dele, o texto pode nem ser dele, está na gaveta, mas não é dele. Então, existe realmente esse texto, mas esse texto, ele em nada se parece com o que está contido na obra doutrinária. Portanto, é importante que se faça essa separação. E o próprio Allan Kardec, ele é uma pessoa. A doutrina é outra coisa diferente. Eu não posso dizer que tudo aquilo que Kardec fez estava absolutamente correto, porque ele é uma pessoa. Ele não é a doutrina, ele não é o revelador, ele é o codificador. Ele era um homem de muito caráter, de muitas coisas valorosas, mas a doutrina espírita não é adoradora de homens. Kardec tem o seu mérito por ter codificado a doutrina de uma maneira extraordinária, mas, para nós, o foco não é Kardec, o foco é a doutrina espírita. Muito bem, Jorge. Tem uma outra pergunta aqui que chegou para a gente sobre a questão de espíritos autistas. Dá para falar um pouquinho quem são esses espíritos? Porque às vezes as pessoas podem encarar situações como essa com dificuldade de aceitação. Qual que é a visão espírita de espíritos com essa questão, renascendo com essa questão, Jorge? Você quando colocou a pergunta, colocou espírito autista. Espírito autista é uma Desculpa. coisa, mas espíritos vivendo o autismo na encarnação é outra. O autismo, ele é um fenômeno razoavelmente novo do ponto de vista do estudo da ciência. E está havendo uma certa dificuldade para que se consiga, de fato, definir o que seja esse fenômeno. Então, por essa razão, os próprios estudiosos estão chamando de espectro autista, ou seja, existe uma faixa de comportamento, existe um conjunto de condutas e de comportamentos que vão desde um mais extremo até o mais brando, que estão sendo chamados de espectro autista, mas eles não têm exatamente a mesma característica. O caso do chamado autismo mais severo é aquele no qual o indivíduo não tem a menor condição de socialização. Ele não se socializa, ele não se integra, ele não enxerga pessoas, ele não tem nenhum contato com o mundo exterior, é um indivíduo fechado em si mesmo, eles não apresentam facilidade de enxergar nada além daquilo que eles objetivamente têm como interesse. Tem interesse repetitivo nas mesmas coisas, eles, principalmente movimentos giratórios, eles fazem coisas que giram o tempo todo e passam a vida inteira sem perceber as pessoas, sem perceber os outros e absortos unicamente no que fazem. Esses não terão muita dificuldade para manter um relacionamento com outras pessoas. Eles, em princípio, não vão ter uma vida social como a gente poderia esperar. Esse é um nível mais severo. Nós temos um segundo nível, menos severo, no qual os indivíduos eles reagem, ainda que brandamente, ao mundo exterior, eles pouco falam, são agressivos, percebem pessoas, mas são muito violentos, batem. É um outro formato em que, no primeiro caso, ele está absorto naquele mundo dele e ele não tem contato com o mundo exterior. Esse segundo, que é do espectro autista mais menos, ele já se relaciona. Ele às vezes, são agressivos, veem as pessoas, mas eles não têm contato de manter a relação de proximidade, não falam, têm dificuldade na fala. Tem um terceiro grau, que é um grau que vai para a escola, consegue entender algumas coisas, tem uma razoável vida social, costumam ter atraso na fala muito grande, entendem muitas coisas, mas gostam de se expressar apontando, se relacionam com a família, mas a forma de se relacionar é muito rudimentar, a vida social não tem muita expressão, mas eles conseguem. Eles levam uma vida no estilo deles, no jeito deles, respeitando as características dele. Tem que ser sempre aquela rotina,
não pode tirar da rotina, tem que ter sempre uma pessoa vigiando, levando. Não, por aqui não, vem aqui, fulano, bora comer. Então, eles respondem a determinados comandos, mas com certa dificuldade. E na ponta extrema você tem o chamado autismo brando, que é também chamado da síndrome de Asperger, que é um fenômeno que atinge preferencialmente meninos, os meninos são mais afetos a essa característica, em que eles têm vida social. Eles vão para a escola, eles têm interesses por assuntos bizarros, eles demoram a falar, vão falar tardiamente, mas são extremamente inteligentes. Aprendem a ler com muita facilidade, são muito bons de matemática, são os nerds. Eles têm uma vida social bem prejudicada, têm dificuldade para fazer amigos, entendem tudo de maneira muito literal, gostam de estudar aquilo que as pessoas geralmente não gostam, eles gostam de estudar sobre dinossauros, sobre aranhas, sobre planetas. Eles não têm os interesses das crianças que é aquilo que as crianças comumente se interessam. São tidos na escola como meninos esquisitos, eles têm poucos amigos, se aborrecem com facilidade, têm crises de raiva por conta de serem mal aceitos, têm dificuldade de se adaptar, mas são gênios, são incríveis. Muitos dos grandes homens que a gente teve, como Newton, Einstein, eles, segundo se crê, teriam esse tipo de síndrome, a síndrome de Asperger, que é o chamado autismo brando. Então, é um espectro bastante largo, que não dá para a gente dizer assim, essa característica é exatamente disso. Então, nós encontramos na obra Loucura e Obsessão uma discussão sobre autismo, mas não é do Asperger, ele está falando do autismo severo, em que ele diz que são processos dolorosos de espíritos que não querem fazer contato com a sua própria história. Almas que tiveram uma história muito difícil. E ao reencarnarem, fazem um bloqueio para não acessar o seu próprio histórico. Então, eles se bloqueiam e eles vivem naquela história de repetir, 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 sem contato com o mundo exterior, como um elemento para fazer uma forma de abrandar o seu eu, até que aquilo passe e ele comece a fazer o caminho de volta. Então, não dá para a gente dizer o que seja, porque as circunstâncias do autismo brando são muito diferentes do autismo severo. Elas estão classificadas dentro do mesmo cesto do espectro autista, mas as causas espirituais são distintas. Enquanto eu tenho na questão severa os problemas relacionados especificamente ao bloqueio do ontem e no hoje, eu tenho no outro lado da moeda, no chamado autismo brando, outras circunstâncias, que não necessariamente significam que seja uma questão kármica. Eu posso ter uma pessoa de dificuldade de adaptação, um indivíduo inadaptado a seu tempo. Uma pessoa, por exemplo, que foi inadaptada no seu tempo e foi muito mal compreendida e taxada como uma pessoa devassa, foi Bocage, o poeta português. Ele era um gênio, aquele homem, ele era um gênio, mas ele não se adaptava na sociedade de sua época. E ele foi muito criticado, e por ele ser criticado, ele se isolou e passou a ser um crítico da sociedade. Criticava muito a religião da época, isso era século XVIII, ele nasceu em 1765, desencarnou em 1805, se eu não me engano, com 40 anos. Então, era o século XVIII, era um período da igreja muito rígida. Ele criticava muito os padres e a igreja, para poder descaracterizá-lo, jogou lama no nome dele e disse que ele era um devasso. E não é verdade, ele criticava a hipocrisia da igreja. Ele foi condenado pela Inquisição e passou os últimos anos de sua vida recluso num convento, num mosteiro, escrevendo traduções do francês para o português, para sustentar sua irmã, que havia engravidado sendo solteira. Ele não é o homem que a sociedade pensa que ele seja, mas ele é definido na biografia dele como um homem inadaptado ao seu tempo. Então, a inadaptação, a dificuldade de se encaixar numa sociedade que pensa diferente de mim, é muito típica do espectro autista. E isso não caracteriza que seja uma alma necessariamente perturbada. Às vezes é alguém que tem dificuldade de aceitar uma sociedade muito diferente da sua forma de ser, aí a pessoa se fecha por falta de recurso de lidar com um modelo de sociedade que ela não gostaria de viver. Então, é
complexo, porque o espectro é muito largo, mas os casos mais severos estão ligados a questões relacionadas à expiação. E resumindo, é uma experiência evolutiva para todos que estão inseridos ali naquela situação, né, Ela? Quando a gente tem questões de cunho mental, é um indicativo de que essa questão ela vem para a família como um todo, né? A gente nunca deve dizer assim, se eu tenho um problema de desequilíbrio mental na minha família, o problema é do meu irmão. Não, o problema é de todos nós. Então, nós estamos envolvidos na cena, nós vamos dar o nosso contributo, fazer o que a gente puder. Talvez a gente não esteja envolvido diretamente no fenômeno, mas uma vez que ele comparece na nossa casa, no nosso lar, a gente passa a ter a necessidade de dar o nosso contributo para tentar resolver, uma vez que a gente está fazendo parte com a questão que está acontecendo dentro de casa. Então, você não pode se eximir, dizer, não, eu sou saudável, ele não é, então o problema é daqui para lá. Não, todos nós estamos inseridos no mesmo drama. Vamos para essa pergunta que chegou para a gente. Veja se você pode auxiliar o nosso irmão. É o Pedro Augusto Ângelo. Elahá, boa noite. Gostaria de saber sobre o livro No Mundo Maior. Depois que o fogo purificador passa, o que ocorre com aqueles irmãos recalcitrantes que ficaram? Há uma espécie de segunda morte? O livro onde aparece o fogo purificador é Obreiros da Vida Eterna, o número 4 da série. O do Mundo Maior é num hospício. Não é aí nessa obra, mas eu entendi. O fogo purificador, citado, acho que é no capítulo 8º ou 9º dessa obra, para quem ainda não leu, fazer um spoiler, é uma região do mundo espiritual muito densa, com muito problema, muita energia deletéria, e começa a se formar uma tempestade magnética, raios, assim como se fosse cair uma tempestade. E os espíritos benfeitores dizem, olha, é provável que o fogo purificador apareça. O que é o fogo purificador? É a saturação da energia ruim. O mal por si só se destrói. Então eles vão fazendo tanto pensamento negativo, tanto pensamento ruim, que vai criando uma espécie de uma nuvem de energia muito densa, e aí ela começa a ficar tão carregada que, num certo momento, aquelas descargas energéticas que acontecem no plano espiritual são de tal forma que, quando elas caem, elas incendeiam aquela energia densa e aquilo pega fogo. É como se fosse assim, a região pesada aonde essas entidades vivem, elas estão tão densamente carregadas que é como se existisse um cenário aonde os espíritos se movimentam. Vem essa descarga elétrica e toca fogo no cenário. Então queima o ambiente onde eles estão vivendo. É fogo para os espíritos como se fosse um fogo real. Então ele vai queimando e vai limpando aquela energia e vai fazendo com que aquela densidade que está ali, ela se volatilize e o ambiente volte a ficar mais leve, igual quando tem uma tempestade que as nuvens estão muito carregadas, depois que tem aquela tempestade, aquela chuva muito forte, o céu limpa e fica tudo calmo de novo. Então, é mais ou menos isso. Mas a pergunta dele é o que acontece com as entidades após a passagem do fogo purificador. Está lá na obra o que acontece. Quando o fogo purificador começa, ele vem queimando e as entidades vêm fugindo do fogo. Elas fogem igual como acontece, isso é uma comparação grosseira. Quando pega fogo na floresta e os animais saem fugindo, é mais ou menos assim. O fogo purificador vai acontecendo e os espíritos, com medo das energias daquele fogo que está vindo, eles fogem apavorados procurando algum tipo de socorro. E é nessa hora que eles estão fugindo e que eles alteram o estado de consciência dele, porque eles estão endurecidos, eles estão com perversidade, por isso que forma aquela energia. Na hora que o fogo purificador acontece, altera-se a emoção deles de ódio, de vingança para medo, para pedido de socorro. E essa mudançazinha de emoção garante a mínima condição para que se consiga socorrer muitos deles. Outros não se consegue socorrer. E nesse socorro,
acontece o uso de um instrumento muito interessante, que aí vale a pena usar para explicar o que acontece com os espíritos conforme você perguntou. Nesse socorro dos espíritos que estão apavorados, fugindo, ocorre um fenômeno bem curioso. Os espíritos jogam uma espécie de rede magnética para que os espíritos se agarrem e eles possam puxar os espíritos do fosso. Imagine um fosso profundo, os espíritos correndo desesperados, com medo, espíritos que até antes estavam como perversos, como maus, como tiranos, agora, em função do fogo purificador, alteram seu comportamento e estão pedindo socorro, pedindo ajuda. Os mentores, sabendo do fogo purificador, se colocam na beira do fosso e jogam essa rede para dentro. Os espíritos agarram nessa rede, eles puxam a rede e resgatam do fosso os espíritos que podem ser socorridos. Aí vem a coisa curiosa da rede. A rede, ela é feita de um fluido que tem a densidade exata daqueles que estão já em condição de serem socorridos. Quando eles agarram na rede, se eles têm a mínima condição de socorro, a mão deles agarra na rede e os espíritos puxam e eles saem. Os que ainda não se arrependeram, mas estão apenas querendo fugir do fosso, sem terem feito a sua mudança, quando agarram na rede, a mão passa e eles não conseguem ser socorridos. Pergunta a você, o que acontece com os espíritos na passagem do fogo purificador? Eles mudam o seu estado de espírito, procuram por socorro, e os espíritos benfeitores que já estão ali antes do fogo passar, porque sabem do fenômeno de medo e de pedido de socorro que vai acontecer e já estão a postos, fazem o socorro daqueles que minimamente podem ser socorridos, e os que não podem permanecem na região que agora ficou mais limpa com o fogo purificador, permanecendo naquele estado de loucura, de perturbação, até que eles consigam mudar. Se eles não mudarem, a densidade vai aumentar, 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 até que uma nova leva de fogo purificador se apresente e eles tenham uma nova oportunidade de serem socorridos. Muito bem, Jorge Elahá. Você quer tomar uma água aí? Porque eu vou tomar também, que é a minha, tá? Viu? Vou fazer a propaganda aqui do Francisquinho, nosso mascote, e você é da Federação Espírita de Rondônia. Brincadeira à parte, nós estamos no nosso Pinga Fogo, edição número 16. O pessoal perguntou aqui se você sabe a idade do Alberto Almeida, que você é muito amigo dele. Sim, sei, ele tem 7 anos mais do que eu. Então, eu tinha 17 e ele era meu coordenador com 24. Nessa época ele era 7 anos mais velho. Hoje, 40 anos depois, ele deve estar uns 10 anos mais novo que eu. Então, ninguém acredita que ele foi meu coordenador. Quando eu falo isso, não é possível. Digo, ele deve ter alguma coisa, ele deve ser tem alguma... ele deve ser Highlander, alguma coisa que ele não envelhece. Mas eu sei a idade dele, é 7 anos mais do que a minha. Então vamos lá, ó. Vamos para essa pergunta que chegou aqui, ó, o meu amigo Jorge Elahá. Vamos lá. A Yara. Jorge, fale sobre o homossexualismo e a rejeição pelas famílias. Converso com uma jovem através de um app, um aplicativo de cartas online, nessa situação. Tento ser útil às pessoas. A Yara lá de Florianópolis perguntando. A questão das famílias e a homossexualidade é uma questão muito, muito frequente hoje na nossa sociedade, porque existe muita dificuldade para muitas famílias da aceitação de alguém dentro de casa que tenha a característica da homoafetividade. Só que é o seguinte, a gente precisa entender que essa circunstância da homoafetividade, ela não depende especificamente de um gosto, de uma decisão do indivíduo de assim proceder. Pode acontecer de você ter alguém que, para afrontar, para agredir, porque sabe que os pais se sentirão profundamente incomodados com esse tipo de coisa, parte para uma relação dessa natureza, exatamente para chegar em casa e, olha, como o senhor não gosta, eu fiz. Uma maneira de afrontar.
mas não que seja uma predileção do indivíduo. Existem casos, não são muito numerosos, mas esses casos existem. Mas a maior parte das situações decorre do indivíduo, que ele não consegue mandar no seu próprio sentimento. E aí, nessas horas, as famílias precisam ter a capacidade de fazer o acolhimento. Porque se você rejeita, você pode projetar a pessoa num segundo drama, que é além de você ter que enfrentar uma sociedade que tem dificuldade de lidar com isso, você ainda empurra a pessoa para fora de casa com relação ao lar. E aí você pode projetar o indivíduo num processo de marginalidade, porque se ele não consegue ter uma vida homoafetiva, de maneira que ele consiga manter a sua conduta em todos os demais segmentos da sociedade dentro daquilo que se era esperado, você empurra esse seu familiar para uma vida marginal. Você expulsa ele de casa, você rejeita essa pessoa. Então ele passa a procurar quem o aceite. Aí, junto com isso, tem a droga, tem a prostituição, tem a promiscuidade, tem a vida irregular, que não é necessária, uma coisa não está nada vinculada à outra. Então, a família, quando ela passa pela situação de ter alguém que experimenta o fenômeno da homossexualidade, é importante que ela não faça o fenômeno da rejeição. Senão ela pode levar para o indivíduo uma segunda dor desnecessária para ele atravessar. E aí, o drama que ele vai viver nem tem a ver com a homoafetividade dele, não. Vai ter com as consequências sociais que ele vai viver em cima disso. A rejeição do pai, rejeição da mãe, rejeição da família. Aí ele vai ter que ter um ambiente de moradia que não é o que ele gostaria de ter. Ele vai ter a necessidade de procurar afeto e proteção junto a pessoas que não são tão dignas como poderiam ser aqueles que têm a responsabilidade de serem seus familiares. E esse abandono parental, esse processo que o elemento experimenta, pode ser, sim, muito danoso para que ele consiga dar cumprimento à sua vida de maneira digna. Porque nós podemos ter as nossas orientações sexuais como a gente preferir, mas viver de maneira digna. Viver dignamente. Porque a primeira coisa que nos caracteriza não é a nossa orientação sexual. A primeira coisa que nos caracteriza é o nosso código de valores morais. É isso que tem que estar em primeiro plano. Então, se eu colocar a minha questão sexual acima de todas as outras, é sinal de que, para mim, esse é o único título que me importa. E a gente não pode ser definido pelas opções ou orientação sexual que a gente tem. Portanto, cabe, nesses casos, diante desse cenário em família, que a gente faça o acolhimento que puder para evitar de projetar os nossos filhos ou nossos entes queridos em dramas muito maiores do que aqueles que a gente poderia imaginar. Muito bem, vamos para uma outra pergunta, Jorge, que chegou aqui pelo WhatsApp. A gente está mesclando a pergunta que chega no Facebook, no YouTube, está chegando aqui por e-mail, no WhatsApp da rádio. Essa chegou no WhatsApp da rádio. A pessoa pergunta o seguinte, Jorge: quando a pessoa desencarna com danos cerebrais irreversíveis, não se mexia, não falava e não interagia com nada, ela será encaminhada aos hospitais espirituais, mesmo que tenha levado uma vida de vícios e totalmente desregrada? Vamos dividir em duas partes. Primeiro, a situação física, depois, a situação moral. Pessoas que durante a vida física tiveram graves comprometimentos físicos, a pessoa teve uma perda de um membro, perdeu as pernas, a pessoa ficou paraplégica, a pessoa ficou tetraplégica, ela teve perda de massa encefálica, o indivíduo possuiu uma lesão progressiva deformante em que ele já não conseguia mais praticamente se mexer, aquela doença ELA. Né? Essas situações que a gente tem, que são, estou falando das questões físicas, elas não determinam a situação do indivíduo no mundo espiritual. Elas não determinam. Eu posso ter pessoas plenamente
saudáveis no mundo físico e que chegam no mundo espiritual e se tornam enfermas. Eu posso ter pessoas enfermas no mundo físico que chegam no mundo espiritual enfermas do jeito que estavam aqui. E posso ter pessoas enfermas aqui que, quando se desprendem com razoável saúde quando chegam no mundo espiritual. Por quê? Porque não é a condição física que determina a condição espiritual. Eu posso ter um indivíduo que ele está cheio de mazelas físicas, mas ele está espiritualmente bem. Quando chega a hora do desencarne, ele se desprende de maneira saudável. Não é a situação mais comum. A situação mais comum, em função do nosso grau de evolução, é, estando doente fisicamente aqui, eu, quando desencarno, eu tenho uma tendência a levar a doença para o mundo espiritual. André Luiz desencarnou de câncer no intestino não lá. Fulano não tinha uma perna, desencarnou, aparece sem a perna lá. Por quê? Por causa dos condicionamentos mentais. Eu estou há tantos anos condicionado que eu não tenho essa perna, que quando eu desencarno, eu me apresento no mundo espiritual sem a mesma perna que eu já não tinha na vida física. Por quê? Porque a minha mente plasmou uma imagem de mim mesmo sem aquela perna. Eu fui acreditando que eu não tenho uma perna. Eu tenho uma imagem de mim mesmo na minha cabeça de que eu sou só com uma perna. Então, quando eu desencarno, que eu me apresento no mundo espiritual, qual é a forma que eu tenho? A forma que eu acredito ter. Que imagem de mim mesmo tem na minha cabeça? Que eu só tenho uma perna. Então, eu vou me apresentar no mundo espiritual com uma perna só. Só que, a depender do grau de evolução, eu mais rapidamente reconstituo e volto à normalidade. E pode acontecer do indivíduo desencarnar sem ter uma perna e já na desencarnação já está normal. Por quê? Porque ele não se permitiu absorver todas as enfermidades que ele tinha. Há muita gente que desencarna de câncer e no mundo espiritual se apresenta plenamente saudável. Como existe uma quantidade enorme de pessoas que desencarna de doenças graves e durante um período no plano espiritual apresenta a mesma doença do lado de lá e pode, inclusive, ao se aproximar de um parente, transferir para os parentes, pelo menos num primeiro período no mundo espiritual, as sensações que a doença lhe dava. Tinha câncer no cérebro? Tinha. Muita dor de cabeça? Tinha. Se aproxima do parente e o parente tem todas as sensações orgânicas daquilo que o parente possuía e que desencarnou há pouco tempo. Então, isso acontece do ponto de vista físico. Mas você conta a história de uma pessoa que tinha uma série de lesões físicas, mas ela tinha uma questão espiritual, tinha uma vida desregrada. Esse fator, ele é um fator muito mais forte. Porque a vida que se leva é a vida que se leva. Não sei se deu para entender. A vida que se leva aqui é a vida que a gente leva para lá. A vida que se leva é a vida que se leva. Então, a vida que eu levei na Terra é a vida que eu vou levar comigo para o outro lado. Se eu tenho uma vida desregrada, de desequilíbrios, de vícios, de loucuras, o que tem dentro de mim? O que tem dentro de mim é isso. Então, quando o indivíduo chega no mundo espiritual, que ele faz o balanço do que ele fez, e ele percebe as lacunas morais que lhe ficaram faltando, tudo aquilo que ele poderia ter feito de bom e que ele não fez, isso produz no espírito sofrimento. Isso não tem como resolver. Isso é um problema dele com ele mesmo. Não há ninguém que possa impedir o espírito de fazer o contato com seu próprio eu. Então, nesse caso específico, em que você tem alguém que teve uma vida muito desregrada, independente dele ter tido uma doença deformante ou não, ele já não ficará bem no mundo espiritual. Isso é o esperado, que o indivíduo no plano espiritual não fique bem. Há exceções, porém. Existem pessoas tão difíceis, tão amargas e tão endurecidas que elas desencarnam cheias de perturbação e elas não ficam mal do outro lado. Sabe por quê? Porque elas têm o coração de pedra. Elas desencarnam só a si mesmas e tal, e continua
não fazendo contato com a sua própria consciência. Se todo mundo que desencarnasse fizesse imediato contato com a sua consciência, não existiria obsessor, porque eu desencarnava e dizia, estou errado, mudei. Isso não acontece. Então, muitos espíritos desencarnam e estão tão convictos das suas certezas que eles continuam no seu propósito maléfico, mesmo após a morte. E eles não conseguem sentir que eles estão mal. Eles continuam no desejo do ódio, da vingança, do desequilíbrio, do vício, e eles permanecem nessa conduta mesmo após a morte, que a morte não muda as pessoas. E aí eu vou encontrar pessoas do lado de lá que, pelo menos por um tempo, ainda continuarão com o coração endurecido, sem fazer contato com a sua consciência. Mas eles estão só adiando, porque mais cedo ou mais tarde, eles terão que fazer contato com seu próprio eu profundo, vão cair em crise, aí é que vai começar o processo de refazimento. Quem passa para o outro lado, mantendo a resistência do seu endurecimento, só está retardando o seu momento de recomeço em termos espirituais. Respondendo à sua pergunta, portanto, uma pessoa que passou pela vida, estava com uma série de problemas físicos, de doenças, vai ficar assim no mundo espiritual? Depende do grau de evolução. Se for complicadinho, a tendência é que fique assim do lado de lá. Lembrando que essa pessoa que estava muito doente também tinha vários desequilíbrios. Vai ter problema do lado de lá. O mais esperado é que esse indivíduo desencarnando sinta as consequências das suas condutas. Exceção para os endurecidos, que ainda permanecerão por um tempo puxando a mola um pouco mais, retardando a evolução, insistindo na conduta equivocada, mas que mais cedo ou mais tarde não resistirão ao amor da lei de Deus e se renderão à necessidade do progresso. Bom, vamos lá, Jorge. Tem uma pergunta com a mesma temática. Essa daqui, a Maria André pergunta, Jorge, como explicar as crianças com síndrome de Down serem extremamente afetuosas, amigas de verdade, amorosas? E aí tem uma outra pergunta também, de outra Maria. Jorge, uma pessoa com síndrome de Down pode ter sido um ex-suicida? Lá de Natal, perguntando. São duas perguntas diferentes, né? Com você. A síndrome de Down, ela é provocada pela trissomia do cromossomo 21. Cada um de nós tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2, 15, 2, 17, 2, 20, 2, 21, 2, 22. Nós temos um par de cada um. Por uma circunstância biológica, o indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem 3 cromossomos do número 21. É isso que promove a síndrome de Down. E isso pode acontecer em situações diferentes. Eu posso ter a fecundação de um óvulo em que desde a primeira célula que deu origem a todo o corpo, já tinha trissomia do 21 na primeira célula. Quando isso ocorre, todas as células do indivíduo terão trissomia do 21. Esse indivíduo será 100% Down. Ele vai ter síndrome de Down severa. Mas pode acontecer dele ser fruto de um ovo fecundado de maneira perfeita em termos de cromossomo, não tem nenhuma falha cromossômica, começou a se dar o fenômeno da multiplicação celular, a embriogênese, no qual as células vão se dividindo. Num dado momento da multiplicação celular, lá pela 3ª, 4ª, sei lá, 8ª semana, não sei nem dizer qual, uma célula, ao se dividir, ela se dividiu errado. Em vez de botar 2 cromossomos 21 para um lado e 2 para o outro, ela dividiu 3 para cá e 1 para lá. Essa que ficou com um só, que tem monossomia do 21, ela vai morrer. Ela não vai progredir. Essa célula não se reproduz, ela se apaga. E a que tem trissomia do 21, está com os 3, vai se multiplicar. O que vai acontecer com esse indivíduo? Esse indivíduo vai ter parte das suas células sem trissomia do 21, ou seja, sem a síndrome, e parte das suas células com a síndrome. Ele vai ser um mosaico. Se pegar num pedaço dele, o DNA não tem trissomia do 21. Se pegar no outro, tem. Então, você tem síndrome de Down branda ou severa a partir de qual foi o momento que se deu o processo da trissomia do 21.
É por isso que a gente diz assim, o meu filho é Down, mas ele cozinha, se alfabetizou, vai para a escola, toca e faz uma série de coisas. E a outra mãe diz, puxa, meu filho não se alfabetizou, puxa vida, a culpada sou eu. Não, de repente, a síndrome de um é muito mais severa que a do outro, porque ela foi gerada desde um momento muito mais no início da formação do corpo. O outro é mais para depois. Então, ele tem menos interferência genética da trissomia no conjunto de células que compõem o organismo. Então, a partir dessas características, o indivíduo que possui a síndrome de Down, ele apresenta um conjunto de resultados orgânicos muito interessantes. Eles costumam ser baixinhos, têm os olhos rasgados, palma da mão tem pouquíssimas linhas, eles são estéreis, e tem todo um conjunto de características que, inclusive, esbarram nos aspectos comportamentais. Eles são extremamente sociáveis, são extremamente afetuosos, são afetivos e gostam muito de fazer carinho, receber e dar carinho. Eles são muito relacionados a isso. Mas eu tenho alguns que não, alguns que são mais severos, são mais agressivos, são mais reservados, em função da intensidade ou não da doença em nós. Então, o que pode justificar com que as crianças renasçam com síndrome de Down? Eles podem ser pessoas que têm uma história anterior, que, por algum motivo, perderam a concessão nesta existência de terem o pleno gozo das suas faculdades por inúmeros fatores. O suicídio é uma das possibilidades, mas não significa que todo aquele que tem síndrome de Down obrigatoriamente é suicida, ou que todo suicida vai ter síndrome de Down. Existem diversas outras formas da lei alcançar os que são ex-suicidas, e existem diversos dramas do passado que podem promover em alguém a condição da síndrome de Down. Mas eles costumam realmente ter essa característica de serem afetuosos em função do conjunto do processo da própria síndrome. Assim como a síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome sexual, no cromossomo sexual, ou a síndrome de Turner, também possuem impactos nos aspectos comportamentais dos indivíduos. Na síndrome de Klinefelter, os meninos não gostam de correr, de pular, gostam de brincar sentado, eles gostam de jogos sentados, não gostam de pular. E as meninas que sofrem de síndrome de Turner adoram discutir, debater, falar. Ninguém ganha de uma menina de síndrome de Turner numa discussão, porque elas são extremamente hábeis na conversação. Mas são características que suam do próprio conjunto das condições cromossômicas que o indivíduo possui. Muito bem, Jorge. Vamos para mais uma pergunta. O nosso querido Antônio Carlos, lá de Florianópolis, lá do CECAL, ele pergunta o seguinte: queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí os espíritos respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí, o Antônio Carlos pediu que você comentasse um pouquinho essa questão. O nosso grande problema, Antônio Carlos, é exatamente isso. Mesmo sabendo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, nós fazemos pouco esforço para a mudança. Existe até algumas pessoas que, sendo espírita, dizem assim, eu já tá bom, eu já não bebo, eu já não fumo, então tá bom, eu vou deixar o resto para a próxima. Essa lógica ela não é uma lógica muito boa. Eu não quero assustar ninguém, longe de mim, mas a gente não sabe em que condição a gente vai reencarnar na próxima. Nós não sabemos se a gente vai reencarnar na próxima, lá na Birmânia, sem acesso a nada, montando aqueles jumento peludo no meio da neve. Já pensou? Na Mongólia, nascer na Mongólia, daquele frio miserável, a gente andando no meio da neve, querendo indagar, mas meu Deus, por que eu sofro?
E hoje a gente está com todo o ferramental na mão e a gente não está usando esse ferramental para fazer a nossa mudança. O que propõe a doutrina espírita? Que a gente faça realmente um esforço de mudança. Esse esforço de mudança, ele não é uma coisa assim do tipo, vou mudar, tem que mudar. Não, é fazer a mudança real. Assim, você tem muita imperfeição. Não vai dar para consertar tudo, mas eu vou pegar aqui, ó, o que mais incomoda os outros. Ó, o que as pessoas mais reclamam de mim? Me reclamam que eu sou isso, isso, isso. Então, vou focar nesses 3 e vou tentar trabalhar até que esses 3 as pessoas parem de falar. Quando as pessoas pararem de falar desses, eu vou prestar atenção no que elas falam, que já são outros. Aí você foca nos outros. E assim você vai tentando reduzir. Eu falo muito mal da vida alheia, então eu vou segurar minha boca. Eu sou muito egoísta, eu não divido o que eu tenho, então vamos tentar exercitar para dividir. Sou impaciente. O que eu tenho de imperfeição? O que as pessoas mais reclamam de mim? E é em cima dessa reclamação que a gente vai tentando fazer. Mas esse esforço, ele tem que ser um esforço real, ele não pode ser um esforço aparente. O objetivo realmente da transformação moral é que você sinta a mudança em você. Você sinta que você faz realmente esforço para mudar. O que às vezes a gente quer é mudar sem fazer esforço. Não vai dar, gente. Só tem um jeito de mudar. É mudando. E para mudar, tem que fazer esforço. Se você disser assim, eu vou mudar, mas eu quero mudar, mas eu não quero fazer força para mudar, você não vai mudar. Você só vai mudar quando você estiver fazendo esforço para mudar. E o que vai ser mudar? Deixar de fazer o que eu estou acostumado a fazer, para fazer o que eu ainda não sou acostumado a fazer, mas que eu sei que é melhor para mim. Isso é mudança. Porque se eu disser assim, não, eu vou só pelo lado da sombra, só pelo que é confortável, não vai mudar, gente. Lamento dizer, mas só vai mudar com esforço. Você tem que sentir a sua alma se mexendo, querendo ir por um caminho e você puxando a alma para o outro lado. Aí você vai dizer, eu estou fazendo esforço para a mudança. Se você não faz isso, você está ocupando o tempo e o espaço de maneira vã. Está ocupando o tempo de Deus, ocupando o espaço, matando frango, galinha, boi, peixe, em vão. Eles estão morrendo para lhe alimentar a vida inteira. Quantos frangos já foram? Quantos bois se já matou para poder se alimentar? A troco de quê? Nenhuma mudança significativa. Nenhum esforço de mudança. Então a gente precisa tomar atento disso e fazer realmente um esforço em que eu sinta que eu estou fazendo uma mudança. Igual as pessoas fazem na academia, se eu quero ter musculatura. Aí ela faz o esforço para ir além daquilo que ela está acostumada a fazer, para que ela altere a condição dela. É mais ou menos nesse sentido que a gente tem que fazer. Por isso que os espíritos dizem, e quão poucos de vós fazem esforço. Muito pouco o esforço que a gente faz. A gente está mais interessado que Deus se canse dos nossos erros e mude a lei dele para que aquilo que a gente faz de errado passe a ser certo. Não vai acontecer. Deus não vai mudar a lei dele para atender os nossos caprichos, e quem faz coisa errada vai continuar estando errado, porque a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Nós estamos ao vivo, é o Pinga Fogo, nesta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, o 16º Pinga Fogo. E a gente vai aqui atendendo os nossos ouvintes, os nossos internautas. Essa pergunta aqui chegou pelo Facebook. Vamos colocar ela aqui. Elahá, as traduções bíblicas divergem entre si. Houve um estudioso em tradução ciente em hebraico, grego, diz que bem-aventurança significa avante, caminhe, bem diferentes da tradução, bem felizes. Como você interpreta isso? Kátia? Eu não sou conhecedor do grego e não sou para poder fazer uma tradução disso aí, porque os evangelhos eles foram falados em aramaico, mas foram escritos em grego. Por quê? Porque o grego era a língua importante da época. Nós temos uma língua importante hoje que é o inglês. Antes do inglês era o francês, antes do francês era o espanhol.
antes do espanhol, foi o latim, durante mais de 1000 anos. Antes do latim, era o grego. Quando Jesus esteve na Terra, o chique era você falar grego. E aí, embora as histórias tenham se dado na Palestina, o chique era colocar o texto em grego. Então, os evangelhos foram escritos em grego. Então, não dá para saber o que foi dito em aramaico, porque está em grego. Já está traduzido para o grego, então tem que ser no grego para saber. Existem algumas pequeninas passagens dos evangelhos que aparecem em hebraico ou em aramaico. Quando, por exemplo, Jesus diz efatá, para que a pessoa abrisse os olhos, abre, ou talita cumi, menina, levanta, ou Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Mas são poucas as passagens aonde o hebraico aparece efetivo, ou o aramaico aparece efetivamente no texto. O texto é em grego. Eu não sou especialista em grego para saber se realmente é essa, mas todas as traduções que eu já vi, elas apontam para que bem-aventurados seja no sentido que a gente costumeiramente ouve, de sentido de felizes os que. Observando a tradução em Esperanto da Bíblia, que é uma tradução muito fiel ao original, é tirada direto do original para o Esperanto, a palavra que está lá, no local de bem-aventurados, é feliciai. Feliciai em Esperanto significa felizes. Feliciai estas tivi kiwi essas la filoi la malritia el spiritoi. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, essa é a frase que está colocada. Então, em cima das traduções que eu tive já a oportunidade de ver, me parece que sejam realmente felizes, mas nada impede que os estudiosos debruçados sobre esse texto identifiquem novos desdobramentos. E nós temos que estar abertos para essas interpretações, porque os textos bíblicos eles são passíveis de visão, revisão de seus conceitos. A doutrina espírita, ela não tem os seus conceitos apoiados em texto evangélico. Nossas verdades espirituais, elas não se baseiam em textos da Bíblia. A Bíblia ela aparece para a doutrina espírita como um documento histórico e como um instrumento de orientação moral para nós. Mas não é ali que está a verdadeira mensagem moral que o Espiritismo tem. A verdadeira mensagem moral que o Espiritismo possui está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as chamadas leis morais. E eu dou só um exemplo. Os evangelhos dizem que um dia Jesus expulsou os vendilhões do templo, que estavam vendendo animais. Os evangelistas dizem que ele virou as mesas dos cambistas, o dinheiro derramou, que ele abriu as gaiolas e soltou os pombinhos, e soltou os animais que estavam ali para serem vendidos para o sacrifício. E o evangelista João chega a dar o detalhe de que Jesus estava com um chicote quando fez isso. Aí se pergunta, é isso mesmo? Se a gente for seguir pelo evangelho, então obrigatoriamente é isso para fazer. Nós temos que abrir a mesa dos cambistas, virar, jogar o dinheiro dos outros fora, pegar chicote. Mas a gente, não, mas não pode ser isso. Mas se não pode ser isso, então não é o evangelho que é a minha referência. Minha referência está onde? Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da paciência, do amor, da resignação. É aí que está o verdadeiro cerne da mensagem espírita. A mensagem, o homem de bem, que está no Livro dos Espíritos, depois replicada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai olhar essas mensagens e vai dizer, se tem alguma coisa aqui que colide com a obra de Kardec, tem alguma coisa para ser vista. Então, muito provavelmente, quem virou as mesas dos cambistas não foi Jesus. Ele vivia cercado de um monte de gente. Ele pode ter até falado. Aí a massa se incomodou com aquilo e começou. Já viu a massa quando começa a fazer confusão? Então, um virou a mesa, um soltou pombinho. Quando viram, olha, Jesus chegou lá e virou tudo. Certamente não foi ele, porque não coaduna com a personalidade dele. Então, a gente precisa ter olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir para poder fazer
um melhor aproveitamento dessa mensagem espiritual. E quando você pergunta sobre isso, nós temos que estar aberto para outras interpretações, porque é possível que amanhã alguém volte e diga: não era um chicote, aquela palavra que está ali é outra coisa, é ramo de flor, não sei, eu estou só dizendo. Então, muitas coisas mudam, e se de repente alguém chegar e disser: ó, realmente a palavra é avante, então avante, vamos lá, vamos seguir por aí, porque essa não é a nossa principal referência para que a gente roteie as nossas vidas. O roteiro moral da doutrina espírita está dentro dele mesmo, na terceira parte de O Livro dos Espíritos. O Evangelho nos dá suporte para que a gente mostre para o mundo e para nós mesmos que a moral dos Espíritos em nada difere da moral de Jesus, que ela não tem nada de bizarro, é a mesma que o Cristo propunha. Então é para isso que serve o Evangelho, para mostrar que os Espíritos não vieram trazer nenhuma moral que exceda a moral do Cristo. Muito bem, Jorge Alahá. Vamos para mais uma pergunta. Essa veio pelo Facebook. Vamos lá. Jorge Alahá, poderia nos explicar por que a pandemia vem de 100 anos? Ouvi dizer que essas pandemias são recorrentes devido às grandes guerras que ocasionamos há 7.000 anos atrás. Poderia nos elucidar com seus conhecimentos? A Maria Imaculada. Não faz muito sentido que o relógio de Deus tenha ponteiro. O relógio de Deus seguia pelo psiquismo humano. É verdade que nós tivemos realmente uma pandemia em 1918 a 1920, exatamente num período praticamente de um século em relação ao nosso. Mas isso não pode ser garantia para dizer que em todo século a gente vem repetindo isso. Eu outro dia até recebi no WhatsApp um negócio que falava isso, mas há uma certa forçação ali, o pessoal andou limando umas datas para poder encaixar, para poder dizer que a proposta serve para o mundo real. Então, estão, de certa maneira, ajustando o mundo real para caber na ideia. E quando tem que ser o contrário, né? A ideia que tem que representar o mundo real. Não é muito lógico que a gente tenha isso a ver com 100 anos. Os 100 anos não significaria muita coisa. Os astecas, os maias, eles possuíam um calendário bem mais interessante. Acho que todo mundo já ouviu falar do calendário maia. E o que ele tinha de especial? É que nós ocidentais, nós conhecemos o dia, que fica de noite, fica de dia, faz 24 horas, a gente conhece bem. Nós conhecemos o mês, que é o período em que a Lua passa pelas suas 4 fases, portanto, o mês representa essa passagem pelas 4 fases da Lua, seria o mês lunar. E conhecemos o ano, que é a percepção do período que a Terra faz uma volta em torno do Sol e que as estrelas voltam para a mesma posição. Então, a gente consegue enxergar dia, mês e ano. Mas a nossa sociedade ocidental não percebe além disso. A gente só vai até aí. Os astecas conseguiram, os maias conseguiram, não me pergunte como, perceber ondas de maiores durações. Então, eles tinham o Bactum, que era 20 anos, e tinha um outro que era 20 ciclos de 20 anos, que era de 400 anos. E um outro que era maior do que esse, que representava metade do tempo em que o signo do zodíaco gira no espaço, que é 2.000 e tantos anos. Então, essas leituras que os maias fazem é fruto de observação. Se olha, o inverno voltou a ser tão rigoroso como foi há 20 anos atrás. Então, tem um ciclo de 20. E ele percebe que o inverno rigoroso volta de maneira mais intensa a cada 20 ciclos de 20 anos, a cada ciclo de 400 anos. Então, o calendário maia, ele lê o futuro olhando o passado. É como se fosse assim, eu sei que daqui a pouco vai ficar dia de novo. Como é que eu sei? Porque todo dia que fica escuro, fica de dia de novo. Então, em cima do que aconteceu, eu projeto o futuro. O calendário maia projetava o futuro olhando o passado. Então, é possível você ter uma leitura desse tipo pela observação.
Mas quando você faz essa história de 100 anos, não tem nenhum fenômeno climático ou qualquer outro fenômeno que se possa dizer que justifique que a gente diga, não, realmente as pandemias ocorrem a cada 100 anos. A gente precisaria de um tempo de observação maior para dizer se isso é verdade ou não. Mas, em princípio, pela ótica que a doutrina espírita tem, o tempo de Deus não é cronológico, o tempo de Deus é psicológico. Nós tivemos uma pandemia agora, nada impede que daqui a 18 anos, 5 anos, 38 anos, 17 anos, a gente venha a ter outra semelhante. Não há nada que regule isso. Nós estamos muito focados na pandemia de 18, mas nós tivemos uma série de pandemias esse período agora que a gente passou. Gripe aviária, gripe suína, HN1, HN5, teve um monte de outras nesse período, não tão alardeadas, não tão comentadas e mediatizadas como essa pandemia do Covid-19, mas nós tivemos algumas também que foram muito fortes e que geraram uma quantidade muito grande de óbitos, né? Além de outras doenças que não necessariamente pulmonares, que nós também tivemos na nossa humanidade nesse período curto, como, por exemplo, o ebola, que também é uma doença extremamente assim, grave, com um grau de letalidade muito maior do que a Covid-19 e que fez muitas vítimas na África, onde ela apareceu, lá próximo do rio Ebola, por isso o nome da doença é Ebola, por causa do rio Ebola, que foi onde ela apareceu, acho que foi no Gabão ou no Congo que ela surgiu e por isso tem essas características. Então, em síntese, essas coisas muito certinhas, muito quadradinhas, de 100 em 100 anos, ela esbarra muito mais nos aspectos místicos do que propriamente na visão espírita. Vamos aguardar, olhar com mais carinho. Se realmente isso se der, aí a gente vai olhar com outra visão isso. Mas, em princípio, a gente não deve se impressionar muito e cuidar, porque o relógio de Deus não está preocupado com um século para fazer esses fenômenos acontecerem. Muito bem, nós estamos com o Pinga Fogo, com o nosso querido amigo Jorge Elahá. A pergunta da Isabel Rodrigues tem a ver com a questão do materialismo, do acúmulo de bens materiais. E ela pergunta como conviver com pessoas materialistas que querem somente acumular o ganho, pensando que isso é tudo na vida. Como orientar essas pessoas que são demais apegadas aos bens materiais? Elahá. Primeiro temos que saber que pessoa é essa. Se essa pessoa ela é uma pessoa que não pertence ao nosso grupo familiar, se são pessoas que não estão vinculadas pela lei para pertencerem aos nossos laços de família, não há muita necessidade de você fazer isso, porque a gente não tem a obrigação de se responsabilizar pelas condutas das pessoas que, de alguma forma, elas já estão com suas histórias vinculadas a outros grupos familiares que não o nosso. Então, seu amigo, vizinho, colegas de trabalho que pensam dessa maneira, que é diferente da maneira de eu pensar, se elas pensam diferente de mim, você se afasta, procura, não vai guardar ódio, não vai guardar ressentimento das pessoas, mas você vai guardando uma razoável distância desses indivíduos. Quando essas pessoas pertencem ao nosso grupo familiar, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Nós temos aí basicamente dois tipos de situação. Temos a questão dos cônjuges e temos a questão dos outros parentes que estão vinculados à nossa história por laço de consanguinidade. No caso dos cônjuges, o nosso esforço deve ser o de tentar, de todas as formas, garantir com que ele desperte para a lucidez sem que a gente perca a nossa. Porque a pretexto de salvar o outro, eu não posso me perder. Não seria uma loucura eu tentar salvar o outro me jogando dentro do buraco? Então, a gente tem que salvar o outro enquanto a gente tem lucidez. Quando você sente que a sua lucidez está sendo ameaçada, você não pode avançar, senão você cai dentro do buraco junto com o outro. Então, você procura ajudar, mas guardando a sua capacidade de ter condição de agir de maneira serena com relação a isso.
Eu estou tentando ajudar, mas não se desespere se a pessoa não muda, porque é uma decisão que cabe também ao indivíduo. E sobre o esforço que a gente tem que fazer com esse ente, esse parceiro que, de certa maneira, pensa diferente de nós, eu recomendaria a leitura da questão 940 de O Livro dos Espíritos, chamado Uniões Antipáticas, aonde os espíritos dizem: pensa que Deus deseja que vivais com as pessoas que lhes são antipáticas? Ele não deseja isso. Se alguém é antipático e incomoda você, que você então procure perceber a necessidade ou não de manter a convivência com uma pessoa que só lhe incomoda, que só lhe perturba. Então você tem o direito de procurar ter uma vida de paz, se de repente você vive uma relação no qual alguém passa por um processo de perturbação tão grande que tira a sua serenidade. Essa é uma situação. E com relação àqueles outros que estão vinculados a nós e que não são pelos laços de serem cônjuges, da conjugalidade, mas outros que são pelos laços de sangue, aí a gente tem uma responsabilidade de tentar guiar. Enquanto nossos filhos são pequenos, nós temos uma responsabilidade muito maior com relação a isso. Mas uma vez que eles se tornaram adultos e que eles escolheram as próprias verdades e os próprios valores, o que cabe aos pais é aconselhar, mas a nossa responsabilidade não recai sobre os erros deles. Nosso objetivo como pais é ensinar o caminho. Se você ensina e os filhos não seguem, a responsabilidade é deles. Os pais erram quando eles desistem de ensinar. Mas se você ensinou, e mesmo dizendo que tem que ser feito, o indivíduo insiste de seguir pelo caminho que não lhe foi apontado, a responsabilidade recai sobre o outro. E quando a convivência se torna difícil demais, a gente tem o direito, quando os nossos filhos são adultos, ou pais, que são muito difíceis, da gente, sem perder o vínculo de proximidade, você escolher lugares para viver em paz, sem a necessidade de você ter que viver, se a relação é tão difícil, escolher um outro canto em que você possa ter paz, manter a relação, sem perder o vínculo de família, mas você ter um pouco mais de reserva. Se os valores são tão diferentes, se existem discussões e brigas porque os valores são distintos, avaliar se é hora de você estar só ou se ainda vale a pena insistir um pouco mais na tentativa de tentar resgatar aquele que, de certa forma, pensa diferente de você e que pode estar trazendo desconforto e aborrecimento pelas diferenças de pensamento que eles possam ter. Questão da materialidade, das coisas materiais, são muito frequentes nos conflitos familiares. E a gente avalia até onde eu consigo seguir com alguém que pensa tão diferente de mim. E aí a gente vai se esforçar ao máximo que puder. E na hora que não der, que os nossos recursos acabaram, nada de ódio e nada de mágoa. A gente se retira e fica no outro canto, mas mantendo os contatos para que as pessoas possam seguir no caminho que assim escolheram. Na verdade, é tudo uma experiência, né, Jorge? Evolutiva para todos que estão ali, né? E a gente sabe que a sabedoria divina permite essas experiências e cada um vai no seu tempo também, né? É bem isso que você falou. No ritmo de cada um, né? Não dá para você querer que todo mundo pense igual. Tem uma pergunta que chegou aqui, Jorge, sobre a questão da mediunidade. É o seguinte, olha, e tem a ver com a questão do animismo. O nosso irmão Edson pergunta. Ele quer saber se o médium, em uma comunicação mediúnica, disse que durante essa comunicação conheceu Jesus na manjedoura. E que esse Não, peraí, médium, repete aí o meu ó, negócio. o médium, durante uma comunicação mediúnica, numa reunião mediúnica, né? Ele teve uma comunicação, trouxe uma comunicação no seu aparelho mediúnico, dizendo que havia conhecido Jesus durante o tempo em que ele esteve na Terra, naquele momento da manjedoura. Sim, mas quem Aí, conhece, o espírito ou o médium? aí que tá. Seria o espírito dando a manifestação, Ah, o dizendo espírito é que conheceu, tá? isso, exatamente.
Aí o que que aconteceu? O médium, ao retornar do transe mediúnico, ele comentou sobre isso. E aí a dúvida que fica é se isso não seria uma questão de animismo. É a dúvida que o Edson queria que você comentasse sobre isso. Eu não sei se você conseguiu pegar. Eu entendi, mas é outra coisa. Posso responder? Pode, vamos lá. Isso não tem nada a ver com animismo, isso tem a ver com mistificação. Vamos separar os fenômenos. Vou falar de 3 fenômenos distintos: animismo, mistificação do médium, mistificação do espírito. São 3 coisas completamente distintas. Vamos do fim para o começo. A mistificação do médium. Mistificação seria como se fosse mentira. A mistificação é como se fosse uma mentira. Mistificação do médium é o médium fingindo. Não tem fenômeno mediúnico nenhum. E o médium, então, começa, eu estou vendo luzes, você não está vendo nada. Eu estou num local, é um buraco, não está acontecendo nada. O médium está, entre aspas, fingindo uma comunicação. Isso chama-se mistificação do médium. O médium finge um fenômeno que não existe. Fenômeno número 2, mistificação do espírito. O espírito finge, o espírito mente. Então o espírito chega assim: eu sou Jesus. Eu vim das alturas para dizer para todos que vocês já fizeram uma mudança moral muito grande e vim aqui para dar parabéns a vocês e dizer que não precisam se esforçar mais, porque vocês já estão quase que passando o meu grau de evolução. Eu estou sentindo em vocês já a evolução que está próxima da minha e quero dizer a vocês que assim que vocês desencarnarem, eu vou reencarnar e vocês vão ficar como governadores planetários em rodízio até que eu volte para tomar de novo meu lugar. Isso é mistificação de espírito. A comunicação ela é legítima. Está acontecendo uma comunicação. O médium está dando comunicação de um espírito, mas ele mente. Eu não sei se está claro. No primeiro caso, não tinha comunicação mediúnica. O espírito, o médium fingiu que aquilo estava acontecendo. Isso é mistificação do médium. Mistificação do espírito. O fenômeno é legítimo, é mediúnico, é correto. Ele está perfeitamente encaixado, só que o espírito mente. Ele diz que ele é Jesus, que ele é Napoleão Bonaparte, ele diz que ele é não sei quem, que ele é Emmanuel. Ele está mentindo para nós, mas se você for olhar mediunicamente, está correto. Só que o espírito é que está fingindo. Então eu falei que eu ia falar de 3 fenômenos: mistificação do médium, mistificação do espírito e o terceiro, animismo. Agora vamos falar de animismo. Animismo não é mentira. Animismo não é fingimento. Animismo não é mistificação. Animismo é fenômeno legítimo, é fenômeno real. É ato que acontece de maneira não mentirosa dentro das casas espíritas, até em diversas situações. O que é o animismo? O médium, em estado alterado de consciência, ele se afrouxa aos laços do corpo e ele dá uma comunicação por ele mesmo, dele mesmo. O espírito, o médium, dá uma comunicação em estado alterado de consciência sobre si próprio. Não há mentira. Não é uma mistificação. Ninguém está fingindo, é real a comunicação. Só que quem está se comunicando não é outro espírito, é o próprio médium que está se comunicando por ele mesmo. Só que em estado alterado de consciência. Calma, eu explico. Imaginemos que eu tenho um médium que na última existência ele morreu afogado. E essa morte foi muito traumática, porque ele se afogava nas ondas e isso deixou ele muito mexido. Criou uma imagem muito forte nesse espírito. Hoje ele está reencarnado como médium.
O que ocorre quando se dá uma comunicação mediúnica? Esse médium começa a se concentrar, ele relaxa, e quando ele começa a relaxar, ele entra em estado alterado de consciência e ele começa a sentir as emoções de um afogamento. Ele acha que é um espírito que está se comunicando. Ele não está mentindo. Ele não está fingindo. O fenômeno é legítimo. E ele começa a dizer na reunião mediúnica assim: ai, estou me afogando, socorro, estou me afogando. É anímico, mas é real. Não tem fingimento. O médium está voltando a uma história do passado dele, no qual ele se afogou, e ele revive as cenas do afogamento como se elas fossem reais. A sensação que o médium tem é que ele está dando passividade a algum espírito, e não dele mesmo. Ele não sabe que é a história dele. Porque ele está em estado alterado, ele sente o envolvimento e ele começa a narrar um afogamento. Eu estou falando afogamento, mas pode ser um afogamento, cena de guerra, problema de dor, eu estou todo quebrado, fui atropelado, eu caí de um penhasco. Ele volta numa cena que foi profundamente forte. Eu estou pegando fogo, estou me queimando, estou me queimando. Aquela cena está gravada muito fortemente na história dele. E por conta disso, ele fica revivendo essa história como se ela estivesse acontecendo hoje. Isso é animismo. Então, essa cena aí que está sendo narrada do espírito que disse que estava na manjedoura, não parece ser animismo. Não parece. Parece ser mais outra coisa. Mas eu vou falar uma questão sobre isso, que deve estar preocupando as pessoas. Como saber se é animismo ou não? Kardec fez essa pergunta, e o pessoal disse, realmente é difícil. Estuda mais e tu saberás como. Então eu vou dar uma dica de como é que a gente pode ter uma ideia de que é animismo. É porque a comunicação repete demais. Aquele médium, quando ele dá a comunicação, ele está sempre se afogando. Se o sujeito afoga toda a reunião, desconfie que o processo é anímico. Não critique o médium, ele não tem culpa, ele está pondo para fora o psiquismo do inconsciente dele. Não é justo que você diga, olha, toda hora você está se afogando, isso aí é mistificação. Ele não está mistificando, ele não está mentindo. Ele está pondo para fora a história que é dele. E o que fazer? Doutrina o afogado. Afogou de novo? Doutrina o afogado. Até que ele se cure de tanto se afogar. Você vai atender o médium através de uma comunicação anímica diversas vezes, até que ele se sacie e ele comece, então, a se asserenar e poder fazer as comunicações mediúnicas. Voltando para o caso em tela, essa história de um espírito que disse que estava presente na manjedoura, pode ser uma mistificação, mas pode ser uma mistificação do espírito. O médium não tem culpa. O espírito veio e disse, olha, eu estava na manjedoura, acredita quem quiser. Então é muito mais provável que não seja animismo e até nem seja mistificação do médium. É provável que seja mistificação do espírito. Um espírito mentiroso, querendo utilizar desse tipo de instrumento para quebrar as resistências do próprio grupo, para que ele acolha de maneira mais franca as sugestões que o espírito dá e assim ele conseguir introduzir suas ideias esquisitas nesse grupo que pode ser frágil em termos de crítica do que está sendo dito. Então, muito mais do que animismo, muito provavelmente pode ser uma mistificação de espírito. Muita gente acompanhando o nosso momento nesta segunda-feira, dia 27, e muita gente perguntando: vocês têm notícia do Divaldo Franco? Como é que foi a cirurgia dele? Olha só, a informação que nós temos é que ele fez os exames pré-operatórios hoje e deve passar pelo procedimento cirúrgico amanhã. Então, continuemos vibrando. Então, a resposta, porque muita gente perguntou aqui no YouTube e também no WhatsApp da rádio. Então, está aqui a informação, a Mansão do Caminho, tanto nas suas redes sociais, quanto no site, tem trazido essas informações, e à medida que a gente for tendo notícia também, a gente vai colocando aqui na emissora do bem. Então vamos continuar vibrando. Web Rádio Fraternidade também é notícia. Isso mesmo.
notícia. A gente está aqui 24 horas. A gente, se tiver atualização de informações, a gente vai entrar ao vivo e vai trazer informações. Elahá, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Naura, Cristina Halber. Ela pergunta assim: olha, uma pessoa com depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, a qual a mãe desencarnou há um ano, e ela admite com certeza que não sente saudades nem falta da sua mãe. Ela queria que você falasse algo sobre isso, né? O que é possível dizer? Ela está fazendo um bloqueio. É muito pouco provável que uma pessoa que tenha depressão, síndrome do pânico e processos de crises de ansiedade não sinta a desencarnação de sua mãe. Ou elas tinham uma relação de indiferença muito forte, que justifique que a pessoa desencarnou e eu não estou nem sentindo a falta da minha mãe, ou a pessoa está passando por aquela fase do luto que é da negação. Eu não quero aceitar que a pessoa morreu, então eu digo, não, isso não aconteceu, ela não desencarnou, não aconteceu, não aconteceu. E aí, para que eu não faça contato com a minha dor, eu nego. Aí eu digo, não, não sinto falta da minha mãe, porque no meu psiquismo eu não admito que ela tenha desencarnado. Isso é uma coisa que a gente pode estar fazendo. O judaísmo tem uma prática muito interessante, Rubens. Quando um familiar desencarna, a pessoa ela tem que rasgar uma peça de roupa. Você tem que pegar uma peça e rasgar. Quando você rasga a roupa, você está rasgando para dizer, eu reconheço que eu perdi meu parente. É uma forma de dizer, eu reconheço que eu passei pelo processo do luto. E durante o ano ele vai viver o luto. Quando completar um ano de falecimento, ele pega a roupa que ele rasgou e ele costura de volta. Não pode tirar o bolso e colocar um bolso novo. Tem que costurar o bolso rasgado para ficar a marca da costura, para que você diga, houve um rasgão, mas eu costurei e cicatrizou. Porque no judaísmo não se cultua luto depois de um ano. Você, depois de um ano, vida que segue, não pode ficar cultuando a pessoa que já desencarnou para que ele possa seguir e você também siga a sua vida. Então, se alguém tem depressão, síndrome do pânico, problema de ansiedade, perde a mãe e diz que não sentiu, ou está bloqueando a realidade, está precisando rasgar a roupa para poder dizer eu reconheço que eu perdi o parente, ou a relação era muito ruim, de tal maneira que a mãe desencarnou e a pessoa não está sentindo falta do seu ente querido. O mais razoável é que a gente sinta. Não há nenhum pecado em você sentir a perda dos entes queridos. O próprio Emmanuel, na página 257 do livro Religião dos Espíritos, aborda que é justo você sentir falta dos parentes. É correto você chorar, sentir saudade. Mesmo sabendo que a vida continua, é plenamente razoável que você tenha que passar por isso. O que a gente tem que evitar é o desespero, a blasfêmia, a inaceitação da realidade e a ruptura com Deus. Porque isso, além de fazer mal a nós, perturba o parente desencarnado que sente as influências do nosso desequilíbrio do lado de cá. Os vínculos de amor vincula e vibra em cima dele a perturbação que a gente está passando. Portanto, é sempre bom que a gente tenha essa capacidade de manter a serenidade, mesmo na perda dos entes queridos. Quer chorar? Chora. Quer sentir saudade? Sente. Faça contato com a sua dor, sinta, para que você depois possa ressurgir. Mas não faça um bloqueio do tipo de dizer, não sinto nada, tá aí, minha mãe desencarnou, tô ótimo. Não. Sinta a dor, faça contato com ela, chore, tenha saudade. É saudável sentir saudade de quem desencarna. O que não dá é para você perder o equilíbrio quando isso acontece. Então, nessa circunstância aí que você falou, alguma coisa mais deve ter por trás dessa história que está justificando esse comportamento que não é o esperado. Muito bem, Jorge. A gente ficaria aqui 2, 3, 4 horas, mas
semana que vem tem mais Pinga Fogo, né? Eu acabei de receber uma atualização aqui sobre a notícia do Divaldo. Opa, Ele, assim, notícia de última hora. na verdade, os médicos estão decidindo se a cirurgia vai ser amanhã ou depois, porque ele chegou um pouco tarde, é, no local onde vai acontecer a cirurgia, né? Então, assim, a gente vai atualizando. Então, vamos continuar Então, vibrando, né? plantão da Web Rádio Fraternidade. Tá Tan, certo. tan, 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 tan. Esse é o nosso amigo Jorge Elarrap. Então, assim, vamos continuar vibrando pelo Divaldo. Ou ele faz a cirurgia amanhã ou na quarta-feira. Os exames pré-operatórios deram tudo certo. Então, os médicos estão só decidindo quando é que vai acontecer a cirurgia, se é amanhã ou se é na quarta-feira, tá bom? Gente, é por isso que a gente falou que deve ser amanhã. Então, se deve ser amanhã, pode ser amanhã ou quarta-feira. Mas a vibração boa continua de todos nós em favor dele. Com Elarra, suas certeza. Oi. considerações finais e aquela prece. Eu queria te mostrar uma coisa aqui, deixa eu ver se está fácil aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa nossa amiga, a Maria Ferraz, lá de Houston. Ela pega, Houston, Texas. isso, ela digita as suas preces. Entendeu? Coitada. Acha lindo. Tadinha. Um abraço pra ele. Tadinha. Meu Deus, Eu Maria. brinquei com ela que a gente vai fazer um livro dessas preces, viu? Vai Tudo ser um... repetido, coitado. Pegue só uma. É tudo igual. Não é tudo igual, não. É tudo igual, gente? Não é, né? É Ah, inspirado. essa não. A palavra com você, meu amigo. É muito, Então, ó, esse programa pegou mesmo, esse momento nosso pegou, sabe? É algo que a gente não imaginava fazer. Olha, é verdade. A gente queria, mas não nesse formato, desse jeito, né? Mas pegou. Olha a coisa boa que a pandemia fez. é. Ah, queria só dizer no final dessa nossa conversa de hoje, do quanto é precioso esse conhecimento que o Espiritismo nos dá. Veja quantas portas de conduta esse conhecimento nos abre para que a gente consiga dar boas soluções para os nossos dramas. Observemos o quanto o Espiritismo derrama luz nos nossos caminhos, não simplesmente porque ele nos fala da reencarnação, porque nos fala da imortalidade, mas pela proposta de conduta que ele nos traz. Essa é a parte mais extraordinária que o Espiritismo tem. Essa lucidez de comportamento que ele nos apresenta e esse roteiro seguro para que a gente consiga se libertar das nossas imperfeições e consigamos efetivamente aproveitar o tempo da nossa existência para que ela se torne fecunda nas transformações que a gente tem para fazer. Então, que a gente medite maduramente sobre todas essas coisas e tire o melhor proveito possível para que as nossas existências possam realmente marcar a nossa vida. Essa existência ela tem que ser muito especial, porque a gente recebeu demais. Foi nos dado um tesouro inestimável e a gente tem que fazer com que isso multiplique. Esse tesouro, esse talento tem que ser multiplicado de maneira maravilhosa. Nós vamos, portanto, em função desse tesouro, agradecer a Deus essa oportunidade divina que Ele nos concede de conhecermos a mensagem espírita. Vamos orar? Senhor de todas as coisas, derrama sobre os nossos corações frágeis a paz e a serenidade que tu reservas para os corações que te servem. Sabemos, Senhor, da nossa indiferença diante da imensidão de misericórdia que tu tens depositado em derredor dos nossos passos. Somos conscientes da multiplicidade de recursos que tu tens movimentado em nosso favor, a fim de que aprendamos os caminhos da liberdade espiritual. Não tem nos faltado, Senhor,
momentos nos quais possamos perceber o quanto tu nos amas e as inúmeras demonstrações de cuidado que tu tens dispensado a cada dia, a cada hora, nas nossas existências, para que despertemos no sentido de compreender os verdadeiros propósitos da vida. Nenhum desses instrumentos tem se ausentado dos nossos dias. Tu não tens te escondido em nenhuma das manhãs em que acordamos e não sentimos a tua ausência nas nossas noites sombrias, nos nossos momentos de solidão. Tu não tens te ausentado em nenhuma dessas horas. Mas mesmo assim, Senhor, apesar das inúmeras demonstrações que tu tens nos dado, os nossos corações endurecidos têm se mostrado ingratos contigo. Nossas almas frias e indiferentes a tantos recursos que tu mobilizas em nosso favor, não têm correspondido a tudo aquilo que tu depositas nas nossas mãos. Temos sido almas frias e, de alguma forma, temos nos comportado como se tu nada fizesses por nós. Nossos corações egoístas e orgulhosos têm percebido muito pouco o tanto que tu tens feito por cada um de nós. E é por conta dessa ingratidão quase que infinita que nós temos demonstrado com tudo que tu nos fazes, que hoje nós comparecemos diante de ti para poder resgatar o tempo que perdemos, para nos reabilitarmos diante da tua lei e diante de ti, para darmos o nosso pleito de gratidão por tudo que tu nos tens concedido. E te dizer do fundo das nossas almas, obrigado, Senhor da vida, pelas inúmeras oportunidades que tu tens concedido para que percebamos o quanto tu nos amas, o quanto tu nos cercas de cuidado. Comparecemos assim diante da tua presença para reconhecer o quanto nós precisamos te agradecer por tudo que tu tens feito a cada dia em favor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo corpo que tu nos concedeste, pela família que tu nos oportunizaste, pelo lar que nos abriga, pela escola que tu nos ofereceste, pelos amigos que tu nos concedeste para que nós percebamos que não somos sozinhos, pela bênção do trabalho, a fim de que através dele tivéssemos dignidade. E queremos te agradecer também pelas nossas lágrimas, pelas nossas feridas, por todas as negativas que tu nos concedeste, como se fossem um beijo sagrado, a fim de que nós despertássemos da nossa indiferença, do nosso desamor e do nosso egoísmo, para que sentíssemos em plenitude a tua lei se mobilizando em nosso favor, quebrando as cascas duras que ainda trazemos em nossas almas e que nos impedem de perceber a doçura excelsa que tu apresentas para cada um de nós. É por isso, Senhor, que hoje nos apresentamos diante de ti, iluminados pela bênção que o Espiritismo representa nas nossas vidas, para te agradecer por tudo aquilo que ainda não tivemos a chance de te dizer muito obrigado.
Obrigado assim, Senhor, por tudo que tu nos deste, pelas nossas alegrias e pelas nossas tristezas, pelas nossas aparentes vitórias e pelas vitórias reais, aparentes fracassos, mas que representam a possibilidade augusta de levantarmos as nossas almas diante da tua lei e sermos almas libertas das imperfeições que trazíamos e que ainda trazemos dentro das nossas almas. Obrigado assim, Senhor, por tudo. Recebe a nossa gratidão. Queremos começar a ser gratos à vida. Queremos começar a agradecer a tudo que tu nos concede e deixarmos para trás o homem velho, indiferente, frio, orgulhoso e egoísta, que não reconhecia a imensidão de bênçãos que tu nos concedes. Por tudo que tu nos ofereces, recebe, Senhor, o nosso muito obrigado e faze com que o teu amor, derramado por sobre toda a humanidade, conceda a todos nós a chance de, sim, podermos sentir a tua presença em nós e fazermos das nossas vidas novos tempos, novas formas de nos comportarmos diante de ti. Fica assim com todos nós, teus filhos, sobre a terra, e derrama as tuas bênçãos sobre a humanidade como um todo, garantindo a todos nós a paz e a serenidade que tanto precisamos para te dizer do fundo das nossas almas: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tu nos concedes. Muito obrigado. Muito bem. A nossa gratidão aos nossos queridos ouvintes. Eu queria aproveitar, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, o pessoal que esteve com a gente aqui pelo Instagram também, muito obrigado pela presença de vocês. E dizer também aí no YouTube, por exemplo, cada joinha que você dá, né, o YouTube acaba propagando ainda mais a transmissão, o vídeo. Então, curta, compartilhe, dê o joinha no Facebook, curta lá. É a divulgação espírita sendo repassada para frente aí. Então, vamos fazer a nossa parte. A gente quer ver essa mensagem consoladora chegando aos corações, a gente também tem que fazer a nossa parte, que é divulgar o bem. Não só esse nosso trabalho aqui da Web Rádio Fraternidade, mas N outros trabalhos que a gente tem aí dos nossos companheiros que estão à frente divulgando a doutrina espírita. Meu amigo, você está trabalhando muito. E hoje você teve 2 vezes aqui na Rádio Fraternidade, mais cedo falando sobre Esperanto, junto com os nossos amigos do IGES. Para que Jesus continue te dando força aí, viu? Tá bom? E a gente, se Deus quiser, tá. Eu quero marcar um seminário com você, viu? Depois a gente acha. Ué. Você tá fazendo palestra para todo mundo. O Pinga Fogo é uma coisa. Tá bom. Depois nós vamos achar nessa agenda sua aí. Vamos arrumar. Vamos arrumar. Fica com Deus, viu? Tá bom. Gente, uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe. E fiquemos todos em paz. E até uma próxima, se Deus permitir. Um abraço.